Com a IA e tecnologia moderna, é difícil saber se as aparições de fantasmas atuais são reais ou falsas. Com o aumento de fotos e vídeos modernos de fantasmas, você passa a pensar que talvez as imagens antigas sejam autênticas. Foram feitos numa época em que alterar fotos e vídeos era muito difícil ou até impossível. É por isso que achamos essas 10 fotos paranormais antigas realmente assustadoras. Mas deixaremos você decidir. Apague as luzes, sente-se e aproveite. Dr. Leslie Ribonstone. O homem na imagem era o Dr. Leslie Ribonstone, um ser humano vivo. Dizem que o espírito atrás dele é sua alma gêmea falecida, Mary Kennedy. Segundo todos os relatos, o Dr. Stone era um homem de grande integridade e ele afirmou que a fotografia foi tirada em fevereiro de 1920 e, enquanto ele posava para o fotógrafo, Mary se materializou atrás dele. Ele disse que ela estava serena e calma e acreditava que Mary era o espírito vivo dos céus. Apesar disso, é importante lembrar que o Dr. Stone era amigo de James E. Paget, que, após perder a esposa, disse ter recebido mensagens dela após participar de grupos espiritualistas em Washington Corrente Contínua. Ele afirma ter recebido tantas mensagens dela que acabaram publicadas no livro The Paget Messages, lançado originalmente pelo Dr. Stone e pela Foundation Church of the New Birth. O Dr. Stone e James Paget achavam que seus entes queridos se comunicavam do céu e, após suas mortes, teriam continuado a falar por médiuns, relatando estar reunidos com familiares. Tire suas conclusões sobre esta foto, mas ela é realmente assustadora, ainda mais por ter sido tirada há mais de 100 anos. Você consegue explicar isso? O Monge Fantasma. Construído entre 1340 e 1942, embora tenha sido amplamente revisado e expandido em 1460, o St. Mary's Guildhall em Coventry, Reino Unido, fica em parte do local que antes abrigava o castelo da cidade e ao lado de onde o priorado beneditino foi fundado em 1043 pelo conde Lofric da Mércia e sua esposa, Lady Godiva. O Guildhall teve as mais diversas funções ao longo dos anos. Originalmente utilizado como sede da Corporação dos Mercadores, também já foi uma armaria, uma tesouraria e um teatro, onde Shakespeare se apresentou. E por 3 meses, entre 1569 e 1570, foi o local onde Maria, rainha dos escoceses, ficou encarcerada a pedido da rainha Elizabeth I. Com sua longa e rica história, não surpreende que muitas aparições de fantasmas tenham sido relatadas em St. Mary's. Incluem luzes estranhas, uma dama de cinza, uma jovem de azul e a figura de um monge, sendo esta a aparição mais comum. É este último que parece ter feito uma aparição, imortalizado em uma fotografia há mais de 40 anos. Tudo começou em 22 de janeiro de 1985. Os cidadãos livres de Coventry realizavam um jantar na St. Mary's. Buscando registrar os membros em oração, o fotógrafo ajustou a câmera para a longa exposição por causa da iluminação fraca no salão. Depois que a fotografia foi revelada, algo na borda da imagem parecia claramente estranho. Uma figura encapuzada de manto, mãos juntas e cabeça erguida, está parada perto do grande tapeçaria do salão. Essa figura não foi notada pelo fotógrafo na hora, e nenhum dos presentes naquela noite usava tal vestimenta ou reconheceu a pessoa. Como o Guildhall foi erguido perto de um antigo mosteiro e há relatos de um monge visto lá, não dá para ignorar a ideia de que seja um monge fantasma que vaga no Guildhall de Santa Maria. Até onde sabemos, nunca foi apresentada uma explicação mais terrena ou definitiva para essa fotografia. O fantasma do cachorro. Pouco se sabe sobre esse famoso fantasma animal. Sabe-se apenas que o cachorrinho da foto faleceu, ele era o melhor amigo do cão maior. Anos após sua morte, a foto do cachorro maior parece mostrar o companheiro morto em suas costas. Ninguém sabe explicar essa foto, e quem tirou afirmou que não havia outros cachorros por perto. O que você acha disso? O bebê da Sra. Andrews. Em 1947, a Sra. Andrews visitava o túmulo da filha em um cemitério de Queensland, Austrália. Sua filha Joyce faleceu cerca de 1 ano antes, aos 17 anos.
Sra. Andrews tirou uma foto do túmulo e não notou nada estranho no momento. Quando o filme foi revelado, Sra. Andrews se surpreendeu ao ver uma criança sentada alegremente no túmulo de sua filha. A criança fantasma parece notar a Sra. Andrews, pois olha direto para a câmera. Sra. Andrews tinha certeza de que não havia crianças ao tirar a foto e não reconheceu a criança na imagem sem acreditar que fosse o fantasma de sua filha quando criança. No fim dos anos 90, o pesquisador paranormal australiano Tony Healy visitou o cemitério e achou os túmulos de 2 bebês perto do de Joyce. Seria o espírito de uma delas? O que você acha? O fantasma do cachorro Martinez. Conhecido como o cão-demônio martinês, surgiu em uma foto de Joe e Patty Martinez no 50º aniversário de casamento de um amigo no fim dos anos 90. Quando a foto foi tirada, Joe Martinez já lutava há anos contra um vício grave em drogas que escondia das pessoas próximas. Ele disse que seu vício o enlouquecia e destruía sua alma. Apesar disso, ele e sua esposa Patty participaram do 50º aniversário de casamento de um amigo em 1999 e posaram felizes para uma fotografia. Quando a foto foi revelada, o casal se chocou ao ver um cachorro sinistro atrás do ombro esquerdo de Joe, já que não havia cães no evento. Joe e Patty se convenceram de que a criatura era um demônio. Patty achava que era o próprio Satanás e o casal viu isso como sinal de que Joe estava perdendo para o vício. Joe via isso como o bem e o mal em sua vida, com Patty como o bem e o demônio em seu ombro como o mal. A foto não assustou Joe, mas o motivou a enfrentar o vício, vendo o demônio como alerta de tempos piores se não mudasse. Felizmente, Joe superou o vício e se livrou dele. Ele passou a carregar a foto na carteira para não voltar lá. Com o passar dos anos, a foto e a entidade assustadora semelhante a um cachorro seguiram fascinando entusiastas do paranormal, que veem nela um exemplo de entidades invisíveis registradas em imagens, mas que não foram vistas por ninguém no momento em que a fotografia foi tirada. A criatura semelhante a um cachorro no ombro esquerdo de Joe indica uma presença sinistra ligada ao caminho da mão esquerda, ramo ocultista associado à magia negra e forças demoníacas. Especialistas em paranormalidade e fotografia analisaram a foto e não encontraram adulterações ou falhas. Mesmo após várias tentativas de descobrir a causa, a imagem segue sendo um caso paranormal misterioso e sem explicação. O espectro do fantasma de Newby. Esta ainda é uma das fotos paranormais mais convincentes já feitas. Ela foi capturada na igreja de Newby, localizada nos terrenos de Newby Hall, perto de Ribon, em North Yorkshire, Reino Unido. A igreja, construída em 1870, foi erguida como memorial para Patrick Viner, capturado por bandidos e assassinado antes do pagamento do resgate. A mãe dele usou o dinheiro para construir uma pequena igreja em sua memória. Sobre a história assombrada, a igreja tem poucos relatos de atividade paranormal, o que para alguns reforça a crença de que a foto é genuína. Tudo começou quando o reverendo Lord estava tirando fotografias em 1963. Ele tirou a foto de fantasma mais famosa e assustadora da época. Ele fotografou o altar e disse que nada incomum havia na igreja. Ao revelar a foto, parecia mostrar uma figura encapuzada invisível olhando para a câmera. A foto mostra uma figura de rosto comprido e olhos vazados, parecida com a máscara do filme Pânico, usando uma túnica escura. Ao longo dos anos, houve debates sobre a autenticidade da foto. Alguns dizem que ela parece encenada demais para ser real. Alguns apontaram que as almofadas de oração na foto não estão simétricas, sugerindo que uma pode ter sido movida para dar lugar ao fantasma. Apesar das dúvidas, a foto nunca teve sua falsidade comprovada. Ela foi analisada por diversos especialistas em fotografia, até da BBC, sem evidências de fraude ou dupla exposição. Além disso, não há motivo para o reverendo que tirou a foto mentir sobre isso. Na verdade, ele ficou chateado quando foi acusado de forjar a fotografia. A foto do fantasma da igreja de Newby, tirada em 1963, segue como uma das imagens mais assustadoras, deixando espectadores em dúvida se realmente um fantasma foi capturado. O que você acha?
A Dama Marrom de Raynham Hall. Em 1936, foi tirada uma fotografia que foi amplamente considerada uma das melhores e mais convincentes fotos de fantasma já registradas. Dizem que o fantasma na fotografia é Lady Townsend, que foi aprisionada pelo marido em Raynham Hall, na Inglaterra, em meados dos anos 1700 depois que ele descobriu seu adultério. Ela permaneceu trancada até sua morte em 1726. Após sua morte, muitos relataram ver seu fantasma vagando pela mansão, sempre com o mesmo vestido marrom. Relatos mencionaram que seus olhos foram arrancados. Esta foto foi tirada pelo capitão Provand e Indri Shira em Raynham Hall para a revista Country Life. Parece convincente, sua autenticidade foi questionada ao longo dos anos, com alguns sugerindo que o espectro pode ter sido capturado devido a uma falha na câmera. O que você acha? Ainda não provaram que é uma farsa. A Assombração de Henrique. O Palácio de Hampton Court foi erguido em 1525 às margens do rio Tâmisa, perto do centro de Londres. Projetado por Henrique VIII, foi palco de eventos dramáticos, como a morte de sua terceira esposa, Joanna Seymour, no parto, e o aprisionamento de sua quinta esposa, Catharina Howard, antes de sua execução na Torre de Londres. O rei Carlos I e Oliver Cromwell também têm ligação com o local. Durante 3 dias no inverno de 2003, seguranças do Palácio de Hampton Court foram chamados para fechar uma porta corta-fogo perto do pátio do relógio. Apesar dos rumores de fantasmas no palácio, nada foi registrado por câmeras até esta imagem do circuito interno de TV. A figura fantasiada foi capturada antes do Natal de 2003 e ninguém no palácio afirmou que alguém usava aquela roupa naquele dia. Isso prova que o Palácio de Hampton Court é assombrado pelos antigos habitantes Tudor. O que você acha? O espírito do irmão. Em 1968, Robert A. Ferguson participava de uma convenção espiritualista em Los Angeles, na Califórnia, quando foi fotografado. Mais tarde, ao ver a foto, ficou chocado ao notar a imagem do irmão falecido ao seu lado, morto anos antes na Segunda Guerra Mundial. Dado o interesse de Roberto pelo espiritualismo, é possível que ele fosse sensível a essas experiências e que seu irmão também fosse a essas experiências. Acredita-se que certos espíritos, por afeição aos vivos, nos visitam em momentos difíceis. Agora, esta era uma fotografia Polaroid tirada muitos anos atrás, muito antes de qualquer tipo de edição digital poder ter ocorrido. Pode ser dupla exposição, mas até agora não há provas de que não seja um fantasma real registrado pela câmera. O que você acha? O fantasma do cemitério Bachelor's Grove. Esta próxima imagem é muito conhecida, mas muitas pessoas não sabem a verdadeira história por trás dela. Em 2017, fomos contatados por um cavalheiro que era parente próximo de Judy Huff Feltz, a senhora que tirou a famosa fotografia. Eles perguntaram se queríamos ouvir a verdadeira história dessa famosa foto de fantasma, e aceitamos. Foi isso que ele contou. No fim dos anos 1980, Judy e sua irmã ingressaram na Ghost Research Society, grupo paranormal fundado por Dale Kaczmarek. No outono de 1991, a sociedade planejou uma viagem ao cemitério Bachelor's Grove, conhecido por sua intensa atividade paranormal. Os túmulos lá datam de 1834 e o cemitério fica próximo a uma estrada que agora está fechada, mas que já foi frequentada por famílias do crime organizado da época da Lei Seca, que usavam o cemitério e a lagoa adjacente para execuções e descarte de corpos. O cemitério e arredores têm uma história sombria. No século XIX, um fazendeiro morreu afogado tentando salvar seu cavalo preso à carroça em uma lagoa, causando também o afogamento do animal. Depois, nas décadas de 1960 e 1970, o cemitério foi profanado por vândalos e as lápides foram destruídas e jogadas na lagoa. Os caixões também foram desenterrados. Relatos apontam que o cemitério virou um imã para satanistas e entusiastas do paranormal devido a rituais de culto realizados ali. No dia da visita de Judy, decidiu-se que apenas um membro da Ghost Research Society poderia entrar no cemitério por vez. Assim, quando Judy entrou e tirou a foto, estava sozinha. A câmera que ela usou foi uma Olympus Telefoto automática de 35mm, utilizando filme infravermelho de 35mm. Após cada foto, a câmera avançava automaticamente o filme para o próximo quadro, tornando impossível a dupla exposição devido a esse design.
Após tirar a foto, levou uma semana para recebê-la revelada. Quando Judy mostrou a mulher da imagem para Dale, ele investigou com a Eastman Kodak o negativo e a cópia para autenticar a foto. A Kodak confirmou que a mulher aparecia no negativo e na cópia, descartou dupla exposição e afirmou que a imagem, em sua opinião, não foi adulterada. Isso descartou que a foto tenha sido alterada durante ou após a revelação, indicando que, se fosse fraude, teria que haver uma pessoa real sentada na lápide diante da câmera, o que seria difícil, já que a mulher parece levemente translúcida. E assim, a fotografia ficou conhecida como uma das fotos de fantasmas mais convincentes já tiradas e circulou em jornais e na internet. Avançando para 2015, Zak Bagans entrou em contato com Judy e a levou para Las Vegas para entrevistá-la em um episódio do seu programa Ghost Adventures Aftershocks. Para o programa, ele supostamente pagou a um especialista sênior em Photoshop $25 mil para autenticar a fotografia e a conclusão foi a mesma. Essa imagem e o negativo são genuínos. Na época, Zak Bagans também ofereceu comprar o negativo original de Judy para seu museu paranormal em Las Vegas, mas ela recusou. O parente também explicou que, embora seja cético, ele acreditava que a fotografia era genuína. Ele mencionou que Judy não lucrou com isso de forma alguma e não tinha motivo para mentir sobre a autenticidade da foto. Ele afirmou que ela não é maluca, mas não podia garantir que fosse um fantasma. Disse que não é uma farsa. Achamos que esta é uma das fotos de fantasmas mais convincentes e autênticas já feitas. O que você acha? Essas foram 10 fotos antigas assustadoras. Às vezes, as antigas são as melhores. Esperamos que tenha gostado. Obrigado por assistir, cuide-se e até a próxima.